noite. A palavra de Deus nos diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve um homem em Belém de Judá que saiu a habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. O nome deste homem era Elimeleque, o de sua esposa Noemi. Os filhos chamavam-se Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá, foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais se casaram com moças moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos, até que morreram ambos, Malom e Quilion, ficando assim a sua mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porque nesta terra ouviu dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe alimento. Pelo que saiu do lugar onde estava, as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: ide e voltai, cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vocês fizeram comigo e com os falecidos. O Senhor vos dê que acheis descanso, e que cada uma encontre um novo marido. E então, beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. Versículo 14. Pelo que então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Olha essa expressão. Orfa despediu-se da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Por isso Noemi disse: eis que a tua cunhada voltou para o teu povo e para os teus deuses. Volte também tu após a tua cunhada. Ruth, porém, disse: não me insistas para que te abandone, e nem me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E faça-me o Senhor o que bem lhe aprovesse, outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de tudo estava resolvida a ir com ela, deixou-lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram em Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Respondia-lhes ela: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem permitido o Todo-Poderoso. E se você leu comigo, diga amém. Se você pode, repita comigo, diga assim: Senhor, ajuda-me a recomeçar. O livro de Ruth, ele nos conta uma história muito conhecida por todos nós. Uma família que morava em Belém de Judá enfrentaram um tempo de uma grande crise financeira, uma grande fome. Você sabe muito bem que as sociedades antigas eram sociedades de uma configuração muito diferente da nossa. Nós vivemos em uma sociedade industrializada. Se existir uma grande seca, a gente continua a viver. Talvez o preço das coisas sobe um pouco, se desestabiliza alguma coisa na economia, mas nada que vai agravar por inteiro o país que nós vivemos. Naquela época não. As sociedades, elas eram totalmente agrícolas e rurais. Então, um tempo de seca era um tempo que parava tudo. As plantações não produziam, os animais não procriavam e não se reproduziam. Então, um tempo de estiagem era um tempo que levava a um verdadeiro colapso, a uma verdadeira catástrofe, um caos, toda a subsistência da vida humana. Eles passaram por um tempo desse. E Elimeleque entendeu que aquela ali era uma boa oportunidade para recomeçar a vida em outro lugar. E a Bíblia nos diz que eles se mudaram para Moabe. Porém, infelizmente, algum tempo depois, Elimeleque veio a falecer. Os 2 filhos casaram-se com 2 moças moabitas. O nome de uma era Ruth e o nome da outra era Orfa. Passaram-se alguns anos e quase 10 anos depois, infelizmente, os 2, Malom e Quilion, também vieram
a falecer. Olha que cenário difícil, desafiador. Essas 3 mulheres ficaram viúvas, enlutadas, vitimadas pelas circunstâncias da vida, e com o sentimento de que os melhores anos das suas vidas já haviam ficado para trás. Havia um contexto cultural naquela época muito curioso, que dizia o seguinte: se uma moça ficasse viúva, sem ter filhos, ela se casaria com um dos irmãos do seu esposo que havia falecido. E quando nascesse um filho dessa nova união, essa criança seria também considerada filho daquele que havia morrido, sem deixar descendentes, para que o nome e a memória daquela pessoa nunca fosse perdida, nunca fosse esquecida. A Noemi está olhando para as suas 2 noras e está dizendo: eu queria ter filhos para dar a vocês, para que vocês pudessem casar-se com eles, para que esse nosso contexto cultural fosse respeitado, e que a memória de Mahlon e Quilion nunca fosse perdida ou esquecida pela posteridade. Mas eu não tenho mais filhos, e ainda que eu pudesse ser mãe hoje, ou me casar hoje, não seria justo também vocês esperarem essa criança nascer, crescer, estar pronta para formar família, para que vocês pudessem honrar esse contexto cultural. Então a minha palavra a vocês é que vocês voltem para a casa da mãe de vocês, porque eu vou retornar para Belém. E que Deus recompense a vocês pela companhia, pela empatia, por tudo aquilo que envolveu todo esse tempo, que vocês, do mesmo modo que foram pacientes, demonstraram compaixão. Que Deus manifeste favor e graça sobre a vida de vocês. Mas eu preciso voltar. Há um detalhe muito curioso aqui, porque esse retorno para Belém, essas 3 mulheres, elas vão tomar decisões diferentes. Porque a Bíblia diz que a órfã, ela vai ficar em Moabe. Mas a Ruth vai olhar para a sua sogra Noemi e vai dizer para ela: eu vou com você. Na verdade, eu assumo um compromisso, eu faço uma aliança com você. A partir de hoje, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Enquanto eu viver, eu terei um compromisso assumido, que eu vou cuidar de você por todos os dias da minha vida. A Ruth não tinha noção, mas Deus tinha uma história sendo escrita para ela no ambiente de Belém. A Ruth não tinha noção, mas o recomeço não seria fácil. Mas Deus tinha uma história incrível para ser vivenciada por ela durante todos os próximos dias da sua vida. Porque a Bíblia diz que nesse recomeço em Belém, a Ruth se casou com um moço chamado Boaz. Eles tiveram um filho. Essa criança se chamou Obed. A Bíblia diz que Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi, o maior rei da história de Israel. Jesus Cristo veio da descendência de Ruth. Ela não imaginava, mas apesar dos caminhos difíceis de serem entendidos da vida, Deus tinha um propósito, Deus tinha uma estrada segura, Deus tinha um caminho firme. Eu quero crer e profetizar essa palavra de Deus sobre a vida de alguém aqui nesta noite. Talvez você tenha vivido dias que você não tem tido todas as respostas que você queria ter, que você não tem tido todas as clarezas sobre os cenários da vida que você queria enxergar, mas Deus tem um caminho perfeito, completo, seguro e extraordinário para você vivenciar neste ano de 2025. Há um tempo especial de Deus para você. Deus vai conduzir você, Deus vai guiar a sua trajetória, e tudo te irá bem para a glória de Deus. Você pode celebrar a Deus por isso. Esse cenário do recomeço foi muito difícil, mas Deus tinha um plano especial para Ruth. Foi tão difícil que a Bíblia diz que as mulheres de Belém olhavam para Noemi e diziam: peraí, essa daí não é Noemi? E ela falava: não me chamem de Noemi. Se vocês me querem chamar de algum nome, me chamem de Mara, me chamem de... Mas espera aí, Mara não é o nome dela. O que ela está falando com isso? Ela está fazendo o contexto do Êxodo, lembra? 3 dias depois que o povo de Israel havia atravessado o Mar Vermelho, eles estão no meio do deserto, clima árido, totalmente seco, não tem nenhuma água por perto, muita sede. Aí de repente eles encontram uma fonte de águas.
O nome do local era Mara, mas as águas eram amargas. E por causa daquela experiência, Mara se tornou como se fosse um sinônimo, ainda que de modo equivocado. Não era esse o sentido inicial, mas Mara se tornou como um sinônimo de amargura para todo o contexto da história de Israel. O que Noemi estava dizendo era: não me chamem pelo meu nome, mas me chamem de amargurada, porque Deus permitiu que a minha vida se transformasse em uma vida amargurada. O começo foi muito ruim. Se você terminasse a leitura do livro de Ruth apenas no capítulo 1, talvez o sentimento que você teria é que Deus havia abandonado essas mulheres. É que de fato os melhores anos da vida já haviam ficado para trás. Parece que não há um recomeço, parece que não existem dias melhores. Só que elas não desistiram, elas decidiram recomeçar. Havia um contexto na época que envolvia a lei daqueles tempos, que era uma lei chamada da lei do levirato. E a lei do levirato permitia que um parente distante, que se casasse com uma viúva de uma família, poderia se tornar uma espécie de remidor, poderia resgatar todas as propriedades que um dia haviam sido perdidas por aquela família, e se casasse com uma pessoa viúva e nascesse um filho, esse filho também poderia ser considerado filho daquele que havia morrido, sem deixar descendentes. Então quando Boaz se casa com Ruth e nasce Obed, Obed também é considerado filho de Malom, e sendo assim neto de Noemi. A mesma Noemi que terminou o livro de Ruth no capítulo 1, dizendo: não me chamem de Noemi, mas me chamem de amargurada, é a mesma Noemi que termina o capítulo 4, final do livro de Ruth, com uma criança nos braços, Obed, dizendo: Deus restaurou a minha alegria de viver, Deus me deu motivos de novo para sorrir, alegria de novo para sonhar. Deixa eu crer aqui numa palavra de Deus sobre a sua vida. O capítulo 1 foi muito difícil, mas ele não definiu como que a história do livro iria terminar, porque a vida é feita de capítulos, mas não é o capítulo que você está que define como que a tua história vai terminar. A vida é feita de fases, mas não é a fase que você está que define como que a tua história vai terminar. Deus vai te ajudar a recomeçar. Eu estou crendo uma palavra de Deus sobre a sua vida nesta noite. Vai chegar um dia que você verá que valeu a pena não ter desistido. Vai chegar um dia que você verá que nos dias mais terríveis da sua vida, valeu a pena ter buscado força da fraqueza, buscado forças em Deus. Deus vai te ajudar a recomeçar. Deus tem dias melhores para você. Você pode celebrar a Deus por isso esta noite. Levante uma de suas mãos e diga: Senhor, ajuda-me a estar com o meu olhar naquilo que é o teu propósito, porque eu confio que o Senhor tem dias melhores para a minha vida. Você pode dizer glórias a Deus por isso? O livro de Ruth terminou com uma família com alegria restaurada, com uma nova história continuando pelo casamento de Ruth e Boaz, com uma mulher que se sentiu amargurada, agora restaurada e feliz, porque Deus recompensa pessoas que não desistem. Existem 3 lições. Quantas lições? Que esse livro nos deixa, e que eu preciso deixá-la para você esta noite. 3 lições para você enxergar 2025 por essa perspectiva, para você olhar para os próximos 12 meses e colocá-las como princípios mesmo, como máximas, para você viver um novo ano, profetizando sobre esse ano, mas vivendo a vida a partir dessas 3 lições. Primeira delas, guarde isso: independente de como as coisas estão, tenha coragem em frente à vida. Deixa eu repetir isso aqui mais uma vez a você. Independente do cenário que você tem vivido, de como tem sido os seus dias, dos sentimentos que têm tentado envolver o seu coração, o Senhor está dizendo a você esta noite: tenha coragem, tenha em frente à vida. Guarde uma coisa desta noite: cuidado para você não permitir que as coisas que deram errado na vida das outras pessoas sejam projetadas sobre a sua vida, ok? Não é porque alguma coisa deu errado para alguém que significa que vai dar errado para você. Não é porque alguém começou e não terminou que significa que isso vai acontecer com você.
Não é porque talvez há um histórico de alguma doença na sua família que você tem que pensar que isso vai se repetir também em você. Deus é Deus de finais diferentes em histórias que pareciam ser iguais. Você não pode deixar que os resultados da vida das outras pessoas sejam projetados sobre a sua vida. Você imagina se a Ruth para e diz o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui mesmo por Moabe. Porque qual era a referência que ela tinha de quem havia feito o que ela estava perto de fazer? Que era mudar-se de país para recomeçar a vida em outro local. Quem eram as referências próximas que ela tinha? Elimeleque, Malom e Quilion, que haviam se mudado de Israel, saído de Belém, ido para Moabe, mas haviam morrido ali. As referências que ela tinha de quem havia feito o que ela está perto de fazer eram totalmente ruins. Mas ela entende uma coisa: Deus é poderoso para mudar destinos. E não é porque alguma coisa deu errado para alguém que significa que vai dar errado para você. Deus quer renovar esta noite a sua coragem. Deus quer renovar esta noite a sua disposição. Deus quer te ajudar a enxergar o próximo ano com esperança. Há uma história nova de Deus para você. Mas você precisa de coragem. Precisa de coragem. Você precisa mais de coragem do que de dinheiro. Sabia disso? Você precisa mais de coragem do que de uma combinação de bons fatores. Você precisa mais de coragem do que de que pessoas acreditem em você. Você precisa mais de coragem do que de viver um momento perfeito. Salomão escreveu, se você for esperar o melhor vento, você não sai para semear nunca. Se você for esperar a melhor chuva, você não sai para colher nunca. Sabe o que ele está dizendo? O momento perfeito às vezes nunca vai chegar, mas a atitude correta, essa sim vai te conectar àquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. A vida dá certo para quem tem coragem. A vida dá certo para quem tem? Você está comigo aí? Diga amém. Você pode repetir comigo alguns nomes da Bíblia? Pode? Se você pode, repita comigo, diga Samua. Fale comigo, Gigeal. Diga comigo, Safate, Pauti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Jeuel, Nabi. Você já ouviu falar alguma vez sobre esses homens aqui? Já ouviu alguma pregação sobre eles? Alguma música cristã muito conhecida que contava a história deles? Josué, você já ouviu? E Calebe. Sabe quem são esses homens? Esses homens são os 12 espias. Sabe por que a gente não ouve falar nada sobre os 10 primeiros? Guarde uma coisa com você: covardes nunca serão lembrados. Nunca. A vida é para quem tem coragem. A vida é para quem não vive por circunstâncias. A vida é para quem não teme aquilo que aparentemente é visível, porque nem sempre aquilo que aparentemente é visível é um retrato fiel daquilo que está perto de acontecer. O que aqueles homens viram foram gigantes, só que o que Josué e Calebe viram foi um Deus maior do que aqueles gigantes, e eles colocaram a sua confiança e a sua coragem em Deus. Você está entendendo isso? Eu preciso que você entenda essa noite que o ano de 2025 é um ano para você vivê-lo com coragem. Às vezes a nossa mente humana, ela carrega o seguinte entendimento: a gente pensa que coragem é ausência de medo, ok? Guarde uma coisa com você: coragem não é ausência de medo, coragem é a capacidade de enfrentá-los, ok? Coragem não é ausência de medo, coragem é a capacidade de enfrentá-los. Quer ver uma coisa? Se você chegar para qualquer pessoa e perguntar para ela: quais são os maiores heróis do esporte brasileiro? Quais são as duas respostas que mais nos serão dadas? Primeiro, Ayrton Senna. Segundo, Pelé. Alguém vai dizer, Ayrton Senna foi o maior herói do esporte brasileiro, porque ele conquistou 3 campeonatos mundiais de Fórmula 1. Alguém vai dizer, Pelé foi o maior herói do esporte brasileiro, porque ele participou da conquista de 3 Copas do Mundo. Se você perguntar a qualquer pessoa, quem é o maior herói desta área, sempre alguém vai te dar uma resposta, atrelando a resposta ao conceito dela do que é ser herói.
Porque ser herói na nossa cabeça, na nossa cultura, tem a ver com meritocracia. Olhe para Hebreus capítulo 11, olhe para a galeria dos heróis da fé. A força que Sansão tinha não era dele. Não foi Moisés que abriu o mar vermelho. Não foi Abraão que fez prover o sacrifício. Porque heróis em Deus são heróis não pelo que eles são capazes de fazer, mas pela capacidade deles de confiar. Porque não são eles que fazem, é Deus que faz através deles. Coragem não tem a ver com a ausência de medo. Coragem tem a ver com a capacidade de enfrentá-los. Coragem não tem a ver com aquilo que você pensa que pode resolver. Coragem tem a ver com a sua confiança de que Deus está indo à sua frente, limpando o caminho, preparando os cenários. Receba a coragem de Deus esta noite para a sua vida. Deus tem um tempo novo para você. Receba a coragem, enfrente os seus medos, enfrente a vida, tire projetos do papel, decida recomeçar. Esse ano será um ano maravilhoso de Deus para você, para a glória do Senhor Jesus. Você pode louvar a Deus por isso. Em primeiro lugar, esse livro ensina para a gente que você precisa ter coragem, precisa ter para enfrentar a vida. Tem uma frase que eu acho ela maravilhosa: em 10 anos, quantos anos? A grande maioria das pessoas irão se arrepender mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram. Em 10 anos, a grande maioria das pessoas irão se arrepender mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram. A gente se arrepende das férias que não tiramos. Nos arrependemos do abraço que não demos. Nos arrependemos do telefonema que não foi realizado, da oportunidade que não foi aproveitada. Quase sempre a dor do remorso é muito maior do que a dor da frustração, porque as pessoas se arrependem mais do que não fizeram, do que daquilo que fizeram. O Senhor está dizendo a você esta noite: tenha coragem, enfrente a vida. Tenha coragem, enfrente os medos. Tenha coragem, deixe para trás o que precisa ficar para trás. Tenha coragem, decida recomeçar. Deus é Deus de Ruth. Deus é Deus de novos começos. Deus é Deus de novas histórias. Deus é Deus que recompensa quem teve coragem para viver uma nova história em sua vida. Você diz amém por isso? Em primeiro lugar, esse livro ensina para a gente: tenha coragem, enfrente a vida. Segundo lugar, cuidado para você não perder o tempo das oportunidades. Cuidado para você não perder o tempo das oportunidades. Tem uma máxima que eu acho ela extraordinária: toda oportunidade tem uma velocidade, ok? Guarde isso, toda oportunidade tem uma oportunidade, tem movimentação. Umas são tão rápidas que se você não aproveitá-las agora, talvez você não as terá de novo. Outras são um pouco mais devagar, você consegue aproveitar lá na frente. Só que nenhuma oportunidade é parada. Toda oportunidade tem uma velocidade. Toda. A mesma oportunidade que passou para Orfa, passou também para quem? Para Ruth. A Ruth fez o quê? Aproveitou. Foi mãe, esposa de Boaz, mãe de Obed, avó de Jessé, bisavó do maior rei da história de Israel, Davi, progenitora do Messias. Olha a quantidade de coisas que a Ruth ia ter perdido se ela não tivesse aproveitado a oportunidade. Alguém ouviu falar mais alguma coisa de Orfa? Não. Guarde uma coisa com você: a vida não reproduz a história de quem não aproveita as oportunidades. As oportunidades passam. Você só tem uma noção da velocidade da oportunidade depois que ela passa. Quando elas estão vindo, todas elas têm a mesma velocidade. Toda oportunidade, quando está vindo, tem a mesma velocidade. Depois que elas passam, que você percebe a velocidade real delas, se você consegue reaproveitá-las ou talvez não mais. Lucas 18, Jesus passou por Jericó. Tinha um homem lá chamado Bartimeu. Qual é o nome dele? Ele começou a clamar, ele era um cego, e dizer: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. As pessoas diziam: será que você não está percebendo que você está sendo constrangedor, inoportuno? É claro que ele não vai parar para te ouvir. Olha a quantidade de gente que também está clamando ele. Você é um cego. Mas o texto diz: quanto mais tentavam fazer calar, mais ele insistia em clamar. O futuro combina com quem não desiste fácil. Quanto mais tentavam fazer calar, mais ele insistia em clamar. Até que o Senhor disse assim: traga esse homem até aqui. Quando levaram ele até o Senhor fez uma pergunta a ele:
o que é que você quer que eu faça por você? Ele disse: Senhor, eu quero tornar a ver. O Senhor disse: veja, porque a tua fé te salvou. Isso é Lucas 18. Lucas, no 19, Jesus foi para Jerusalém. Em Jerusalém é a última semana antes da crucificação. Jesus foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, e depois de ressuscitado, foi ainda 2 vezes a Galileia. E no retorno da segunda vez a Galileia, ele foi assunto aos céus em Jerusalém. Nunca mais Jesus passaria por Jericó. Volte à cena. Bartimeu está clamando: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Você está sendo chato, ele não vai parar para te ouvir. Era como se Bartimeu estivesse falando: vai que essa é a última vez que ele está passando por aqui. Vai que essa oportunidade é rápida demais e eu não posso perdê-la. Vai que eu não tenho outra oportunidade de ter Jesus passando novamente por Jericó. Era a última oportunidade, só que ele não deixou passar. Deixa eu dizer uma coisa para você: dê o seu melhor no momento que você está. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu preciso fazer o meu melhor no momento que eu estou. Leve essa frase para a sua vida: não há arrependimento na excelência. Não há arrependimento na... Se você foi excelente, não há do que se arrepender. Se você fez o seu melhor, não há do que se queixar. Se você fez o que dava para ter feito, não há do que reclamar. Não há arrependimento na excelência. As oportunidades passam. E se você for excelente em aproveitar o momento que você está vivendo, Deus vai te recompensar pela sua dedicação. Você não pode perder o tempo das oportunidades. Você não tem noção do que Deus está construindo através de uma simples oportunidade que você aproveita. Na mente de Ruth, era só cuidar da sogra. Deus já tinha visto Boaz. Na mente de Ruth, era só cuidar da sogra. Deus já tinha visto Obed. Na mente de Ruth, era só cuidar da sogra. Deus já tinha visto Jessé. Na mente de Ruth era só cuidar da sogra. Deus já tinha visto Davi. Um dia, Jessé olhou para Davi e disse: será que você pode levar comida aos seus irmãos no campo? Na mente de Davi, era só levar comida aos irmãos no campo. Deus já tinha visto Golias. Você não tem noção do que Deus já viu. Você não tem noção do que Deus já preparou. Você não tem noção do caminho que já está construído por Deus para uma nova estação da história da sua vida. Se você aproveitar esta oportunidade, ainda que pareça ser pequena, ela será um caminho de Deus para te conectar a coisas ainda maiores. Você pode louvar a Deus por isso? Diga comigo bem forte, diga: Ruth entrou na descendência do Messias. Você tem noção do que é isso? Ruth, uma moabita, na descendência do Messias judeu. Isso aqui é altamente improvável. Pouquíssimas mulheres entraram na genealogia de Jesus por Mateus. Só que entre as poucas existem 3 que o nome delas ali é muito curioso. Diga comigo: Ruth, Betseba, Tamar. Ruth era uma moabita. Tamar foi a mulher que deitou-se com seu sogro para engravidar-se dele. Betseba foi a mulher que adulterou com o rei Davi. Se fosse a minha, a sua genealogia, sabe o que a gente ia dizer? Esconde essa turma aí, tem gente melhor nessa lista. A genealogia do Messias está sendo escrita, e o Senhor está dizendo: coloque Ruth, eu sou Deus de gente improvável. Coloque Tamar, coloque Betseba. Eu sou Deus de gente que pode até ter errado, mas não permaneceu no erro. Gente que pode até ter tropeçado, mas não permaneceu prostrado. Gente que pode até ter vergonha de algum momento do passado, mas não deixou a sua vida lá. Gente que entendeu a oportunidade de recomeçar. Deus está nos dando uma oportunidade esta noite. Não perca o tempo das oportunidades. Você pode glorificar ao Senhor por isso? Primeiro lugar, tenha coragem, tenha em frente à vida. Segundo lugar, cuidado para você não perder o tempo das oportunidades. Terceira lição: quando as mulheres de Belém olhavam para Noemi, o que elas diziam? Espera aí, essa daí não é Noemi? E a Noemi dizia: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Eu já expliquei a vocês o contexto ali de amargura. Mas sabe o que é curioso ali? Sabe qual é o significado do nome Noemi no hebraico?
Noemi no hebraico significa agradável. Olha que paradoxal isso daqui. Alguém que o nome significa agradável está dizendo: não, não me chamem de agradável, me chamem de amargurada. Olha o peso disso daqui. Terceira lição: você não pode deixar que as experiências amargas da vida rotulem você. Você não pode deixar. Produtos possuem rótulos, pessoas não. Garrafas possuem rótulos, pessoas não. Não é porque você passou por um momento de amargura que a sua vida será uma vida amargurada. Não é porque feriram você que você vai se transformar em alguém que vai ferir pessoas. Não é porque foram injustos com você que você vai reproduzir injustiça na vida de mais alguém. Cada um manifesta o que tem no coração. Quem fez o mal fez porque tinha um coração mau. Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. Por onde você passar, a bênção de Deus será manifestada através de você. Você diz amém por isso? As experiências amargas da vida não podem rotular quem iremos nos tornar. Tem uma pessoa na Bíblia que a vida dela é um exemplo de quem não se rotulou pelas experiências ruins. O nome dele é José. Qual o nome? Qual o nome? José é alguém que tinha tudo, humanamente falando, para ser uma pessoa muito vitimizada. Perdeu a mãe muito novo no parto de um irmão. Os irmãos que eram para proteger tinham inveja dele, venderam ele como escravo. Passou 11 anos como escravo esquecido. Quando pareceu que as coisas iam começar a melhorar, ele foi contratado para trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Foi vítima de uma calúnia e foi preso por um crime que ele não cometeu. Na prisão ele ajuda um homem na interpretação do seu sonho. E esse homem se esquece dele, que era o copeiro do rei. Pense em alguém que, humanamente falando, tinha tudo para ser uma pessoa amarga, vitimista, rotulada pela dor. José. Só que José ensina para a gente uma recomposição fantástica. Ele foi vendido com 17 anos. Quantos anos? Pelo preço de um escravo. Preço de um? Aí 11 anos depois, mais uma vez ele é vendido. De novo, pelo preço de um escravo. 11 anos haviam se passado e José foi comprado pelo mesmo valor. Preço de um escravo. José ensina uma coisa para a gente. Você precisa entender que não é o valor que as pessoas te dão que definem o valor que você tem. Escravos são escravos, sonhadores são sonhadores. Sonhadores não possuem o mesmo valor que escravos. Quando você sabe o valor daquilo que você carrega, o valor que as pessoas projetam sobre você não te afetam, não afetam as suas emoções, não paralisam a sua trajetória. Tanto copeiro como padeiro tiveram sonhos na prisão. José interpreta o sonho de ambos. Em 3 dias o padeiro morre, o copeiro sobrevive e é restabelecido ao cargo de copeiro do rei. José olha para ele e fala assim, quando você chegar diante do faraó, intercede por mim, conta para ele a minha história, diga para ele que você conheceu alguém, muito gente boa, que estava preso inocentemente na prisão. O copeiro se lembrou de José? Não. Se o copeiro se lembrasse de José naquele momento, sabe qual era a profissão que o faraó estava precisando de alguém para assumir na corte? De um padeiro. É o padeiro que havia acabado de morrer. Sabe quando é que o faraó vai precisar de um governador? Somente 2 anos depois. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Às vezes esperar um pouco mais não é perder tempo. Às vezes esperar um pouco mais é se alinhar ao tempo certo de Deus, para que o propósito de Deus se cumpra sobre a história da sua vida. Você está entendendo isso? 2 anos se passam, José continua preso, esquecido, preso, por um crime que ele não cometeu, preso. De repente, você pode repetir isso comigo? Diga de repente. Vamos de novo, diga de repente. Da noite para o dia, José se torna governador do Egito. Deus é especialista em transformar pessoas que estão lutando há 5, 10, 15, 20 anos
em alguém que deu certo da noite para o dia. Levou 15 anos, levou 20 anos, foram 10 anos orando pela salvação de alguém. Deu certo da noite para o dia. Foram tantos anos crendo, tantos anos lutando contra a desesperança. Parece que da noite para o dia o cenário mudou. O que é isso? Isso é recompensa de quem não desistiu. Isso é recompensa de quem foi fiel. Isso é recompensa de quem perseverou. Isso é recompensa de quem colocou a sua confiança em Deus. Isso é recompensa de quem soube que Deus não perde o controle da nossa história de vida, mas Ele é soberano e tem tudo sob o seu cuidado. E no tempo certo Ele executará toda a sua vontade. Com 30 anos, José se torna governador. A Bíblia diz que ele casa-se e no 6º ano da sua gestão como governador, a Bíblia diz que ele nasce o seu primeiro filho. E ele coloca o nome de Manassés. Qual o nome? Qual o nome? Manassés no hebraico significa esquecimento. José está levantando um memorial. José está dizendo: Deus me fez esquecer. Mas esquecer do que, José? De toda a dor, de todo o trabalho, de toda a espera, de toda a aflição, de todo o bem que poderiam ter feito, mas não fizeram, de todo o mal que realizaram. O que ele está dizendo é: o coração está curado, as emoções estão saradas, as amarguras da vida não vão rotular quem eu vou me tornar. Deus curou as minhas emoções, Deus me fez esquecer. José fala uma coisa para os irmãos que eu acho que eu não teria coragem de falar se estivesse no lugar dele. Quando José se revelou aos irmãos, José disse: não se sintam maus, não se sintam pelo que vocês me fizeram, foi Deus quem me trouxe para cá. Espera aí, não se sintam maus? Eles haviam tirado José 21 anos da companhia do seu pai. Haviam criado a narrativa que ele estava morto. E agora que ele tem a oportunidade de mostrar aos irmãos que eles prejudicaram a pessoa errada, eles estão dizendo: não se sintam maus. Sabe o que José está dizendo? Que bom que vocês me enviaram para cá. Vocês não têm noção do favor que vocês me fizeram. Paulo escreveu Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não são algumas coisas, são todas. Não são muitas coisas, são todas. Até aquilo que tentam fazer para te prejudicar, contribui para o seu bem. Guarde uma coisa essa noite: enquanto você estiver na rota do propósito, até o mal que tentam fazer vai te beneficiar para a glória de Deus. Não se sintam maus. Sabe o que José está dizendo? Que bom que vocês me enviaram para cá. Se vocês não tivessem me enviado para cá, eu estaria até hoje em Hebrom, nas mesmas companhias, debaixo das mesmas limitações, caminhando com as mesmas dores. Deixa eu profetizar uma palavra de Deus nesse momento sobre a sua vida. Vai chegar um dia na sua história que você vai olhar para trás e você não vai reclamar mais das coisas que deram errado. Você não vai se queixar mais dos caminhos que você queria ter entrado por eles, mas não deram certo. Das oportunidades que você queria que tivessem acontecido, mas não se consolidaram. Existiram coisas que tiveram que dar errado lá atrás, porque se tivesse dado certo, você teria saído da rota do propósito de Deus para você. O que José está dizendo é: não se sintam culpados por vocês terem me enviado para cá. Foi Deus quem me trouxe para cá, para cumprir o propósito dele. Tem coisas que tiveram que dar errado lá atrás, para que você não saísse da rota de Deus para você. Deus está guiando a sua história de vida. Você pode louvar a Deus por isso. Manassés, qual o nome? Qual o nome? Deus me fez esquecer. Emoções curadas, alma lavada, vida emocional restaurada. Na sequência, nasce o segundo filho. Eu começo a concluir aqui. O segundo filho de José, a Bíblia diz que ele coloca o nome de Efraim. Qual o nome? Efraim no hebraico significa crescimento. José está levantando um novo memorial. José está dizendo: Deus que me fez esquecer,
é o mesmo Deus que também me fez crescer na terra da minha dor, na terra da minha aflição. Quem nasceu primeiro, Manassés ou Efraim? Manassés significa o quê? Quem nasceu depois? Efraim significa o quê? Guarde uma coisa, estou fechando aqui para orarmos. Efraim só pode nascer em um ambiente onde Manassés já nasceu primeiro. Mateus, o que você está dizendo para mim? Eu estou dizendo para você que só cresce quem esquece, só desenvolve quem perdoa, só avança quem deixa para trás o que precisa ficar para trás. Tem coisas que precisam ficar para trás. Paulo diz: uma coisa faço, deixando para trás as coisas que precisam ficar para trás. Tem sentimentos que precisam ficar para trás. Tem perdão que não foi liberado que precisa ficar para trás. Tem desejos e esperanças de respostas e revanches da vida que precisam ficar para trás. Tem projetos que combinavam com uma fase da sua vida, não combinam mais com a fase que você está. Precisam ficar para trás. Uma coisa faço, deixando para trás as coisas que precisam ficar para trás, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você vai recomeçar. Deus tem uma nova história para você. Você pode dizer glórias a Deus por isso? Diga comigo: só cresce quem esquece. Guarde uma coisa: perdão não é sentimento, perdão é decisão. Perdão não é sentimento. Perdão é coisa de gente inteligente. Gente sem inteligência que não perdoa. Porque não perdoar alguém é a mesma coisa de você tomar um veneno esperando que a outra pessoa morra. Ok? A pessoa está feliz vivendo a vida dela. Você está desejando mal. Um dia a vida vai dar o troco. Eu não esqueci o que aconteceu. Isso vai adoecendo você, liberando toxinas que geram até doenças no organismo. Não perdoar alguém é a mesma coisa que tomar o veneno esperando que a outra pessoa morra. É você que está se envenenando e achando que é a outra pessoa que está sofrendo com isso. Mateus, e o que é perdoar? Perdoar é lembrar sem sentir dor. Mateus, mas se Manassés é esquecimento, como que perdoar é lembrar sem sentir dor? Esse esquecimento não é esquecimento do que aconteceu, porque perdão não é amnésia. Esse esquecimento é não se lembrar mais da dor, é cura. Perdoar alguém é lembrar sem sentir dor. Você não esquece nunca o que aconteceu, só que aquilo não dói mais, aquilo não machuca mais, aquilo não fere mais. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Deus quer te ajudar a liberar perdão, a pedir perdão, a viver cura em sua vida. Você não pode deixar que 2025 seja um ano de você continuar a amargar coisas na sua vida que já eram para ter deixado para trás. Deus tem um tempo de cura para você. Deus tem uma nova história para você. Você diz amém por isso? Fique em pé comigo se você pode, em nome de Jesus. 3 lições para você caminhar nesse novo ano. Primeiro lugar, tenha coragem, tenha. Segundo lugar, não perca o tempo das oportunidades, porque elas passam. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu não posso perder o tempo. Você pode repetir isso bem forte? Diga comigo: tempo. Guarde mais uma frase dessa noite. Você está comigo aí? Diga comigo: tempo não pode ser estocado. Vamos de novo, diga: tempo não pode ser estocado. Não dá para guardar tempo, ok? Tempo não é água. Água você guarda, dinheiro você guarda, tempo não. Tempo passa. Se é algo que você não consegue armazenar e é algo que vai ser gasto, você tem que ter sabedoria para saber como você está gastando o seu tempo.
Seria muito bom se a gente conseguisse guardar tempo. Quem queria pegar um ano hoje, guardar e viver ele em 2050? Faz assim. Eu queria. Mas dá para fazer isso? Não. Porque o tempo não se guarda. O tempo não se estoca. O tempo passa. E se o tempo passa, ele vai passar de qualquer modo. Mas nós não vamos deixar que ele seja gasto da maneira errada. Você precisa aproveitar o tempo das oportunidades. Tempo das oportunidades. E você não pode deixar que as experiências amargas da vida rotulem você. Eu disse a você uma frase no começo e eu encerro com ela para orarmos. Um dia, você verá que valeu a pena não ter desistido. Porque Deus é Deus de restauração. Você recebe essa palavra? Coloque sua mão no seu coração. Diga: Senhor, nós estamos profetizando sobre o próximo ano. Diga: ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor, desde já, assuma o controle desse próximo ano, não apenas dele, mas também dos outros. Mas especificamente, nós estamos orando por 2025. Diga: Senhor, nós te pedimos, feche todas as portas que não são do Senhor para a nossa vida. Afasta de mim tudo aquilo que vem para me afastar do Senhor. Alinhe o meu coração, alinhe a minha mente e as minhas emoções com o teu propósito. Que 2025 seja um ano extraordinário para a glória do teu nome. Que seja o melhor ano das nossas vidas até aqui, em nome de Jesus. Você diz amém? Eu tenho uma última coisa a fazer antes de ouvirmos a próxima canção. Pastor Marcelo me concedeu a riqueza da oportunidade